Olá, turma! Tema da aula de hoje: fosforilação oxidativa. A respiração celular ela pode ocorrer de duas formas, de forma anaeróbica ou aeróbica. A anaeróbica é aquela em que, após o produto que vem da glicólise, ele entra em um processo fermentativo, alcoólico, lático ou qualquer outro processo fermentativo, ou seja, um tipo de produção bioenergética tem um saldo muito baixo de ATP, porém em uma situação de anaerobiose. Quando a gente tem a aerobiose, nós temos a chamada respiração celular aeróbica ou respiração aeróbica simplesmente. Ou seja, precisa de oxigênio. Esses tipos de reações são altamente exergônicas, ou seja, altamente produtoras de energia. E essa energia vem exatamente da quebra das ligações, que nós já falamos várias vezes, de compostos orgânicos, em principal os que são de origem glicídica, como os carboidratos, principalmente glicose. Essa energia que é liberada, ela vai lá para aquelas ligações de fosfatos que nós vimos na outra aula da nossa moeda energética, que é o ATP. E os átomos de carbono e de hidrogênio provenientes lá da glicose, eles são utilizados para produzir outros compostos de tamanho menor e no final virar CO2 e água. A água, que é o H2O, o hidrogênio vem desses compostos, orgânicos durante todo o processo de respiração celular e o oxigênio vem exatamente do gás O2, ou seja, do gás oxigênio utilizado na inspiração. Quando você inspira, o mamífero, nós inspiramos vários gases na atmosfera, que em média a concentração é de 21% de gás oxigênio, de O2. E esse O2 vai ter a função na respiração celular simplesmente na última etapa, que é a que nós falaremos hoje, que é a cadeia respiratória. Ela vai ser o aceptor final de elétrons, todas aquelas reações, desde a glicose, o ciclo do ácido cítrico e a respiração celular, onde há movimento de elétrons que carregam energia, certo? Quando esses elétrons perdem a energia, eles têm que ir para algum canto. Essa energia foi transmitida para o ATP. Então, esses elétrons vão para onde? Eles têm que ter um aceptor final. No caso, o aceptor final de elétrons, na respiração celular aeróbica, é o oxigênio. Ao ele receber os elétrons e se ligar ao hidrogênio, forma uma molécula de água. E essa energia que é produzida, o ATP, ela pode ser utilizada para produzir, fazer a biossíntese, a produção anabólica, o anabolismo de substâncias. Ou seja, ele vai pegar substâncias de tamanho menor e vai fazer ligações entre essas moléculas para produzir uma molécula de tamanho maior, tipo sair de uma glicose, juntar várias glicoses para produzir um amido, várias glicoses para produzir um glicogênio, certo? Então, para que essas ligações ocorram, a energia tem que ser guardada nessas reações. E quem fornece essa energia é o ATP através de uma reação de hidrólise. Aqui nós temos um comparativo das etapas da respiração celular entre os seres eucariontes e procariontes. No caso da glicólise, ela ocorre no citoplasma nos dois. O ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial em eucariontes e no citoplasma dos procariontes, já que eles não têm a estrutura similar aos eucariontes. A cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, naquela membrana interna, e nos procariontes nos mesossomos. E aqui ocorre a chamada, um termo muito comum utilizado é o acoplamento de reações. Essa utilização ela só é possível, toda essa energia, por meio dos mecanismos de acoplamento de reações. São reações sequenciais e ordenadas, na qual há uma participação de uma substância comum, que direciona e aproveita a energia e assim promove a liberação de energia, tanto química como em forma de calor, que é o ATP. Então, é uma cadeia de reações sequenciais, lá desde a glicose, aí vai para o ciclo de Krebs e para a cadeia respiratória.
Na imagem da esquerda nós temos um ciclo, né, como até nós tínhamos visto mais simplificadamente na aula anterior de fotossíntese, uma ligação entre a respiração celular e a fotossíntese, certo? O que acontece nos cloroplastos e o que acontece nas mitocôndrias. Como nós vimos, toda a energia biológica que existe é proveniente, direta ou indiretamente, da energia solar. Nela, a energia solar, os fótons da luz solar, elas são captadas, né, pelos pigmentos dos cloroplastos e assim essa energia é utilizada para produzir moléculas orgânicas como carboidratos e elas liberam oxigênio. Então, há consumo de água, molécula de água e também consumo de CO2 e energia solar para a produção de um carboidrato e oxigênio, que são exatamente os que são utilizados, produtos utilizados pelas células para obter energia. Então, agora esses carboidratos vão ser quebrados, certo? Para liberar energia para todas as funções dentro do corpo eucarionte, que faz a respiração celular aeróbica ou até a respiração celular anaeróbica, tá? Se não tiver a presença de oxigênio. E a liberação dos produtos finais, CO2 e água, que vão retornar ao ciclo para serem utilizados pelos seres fotossintetizantes. Nas imagens da direita, nós temos micrografia de uma mitocôndria, ó. Você pode ver ela aqui com as suas membranas internas, tá? E também ribossomos. E aqui uma imagem, né, uma estrutura mais fácil de visualizar. Nessa imagem nós temos um pouco mais de detalhes sobre as mitocôndrias, né? Os ribossomos, os poros de porinas, proteínas especiais que facilitam a entrada de determinados tipos de substâncias, as cristas mitocondriais, tá? Que nelas apresentam os complexos de enzima chamada ATP sintase ou FOF, FO, F1, F0, F1, certo? Alguns chamam de FOF. E também tem a matriz mitocondrial. Nessa imagem aqui de cima, nós temos uma representação, né, de uma mitocôndria do músculo cardíaco com as suas cristas mais profusas e uma área muito maior de membrana interna, contém de 3 vezes o número de conjuntos de sistemas de transferência de elétrons, exatamente porque o músculo cardíaco necessita de mais produção de energia constante. Então, os tecidos que apresentam maior necessidade de obtenção de energia, tá? Eles apresentam uma mitocôndria mais eficiente e um número maior de mitocôndrias na célula. Já nessa imagem de baixo, em preto e branco, nós temos as mitocôndrias do fígado e essas mitocôndrias, tanto do músculo como do fígado, elas têm um tamanho aproximado de menos de 1 a 2 micrômetros de comprimento, certo? Elas têm um tamanho aproximado, né, de uma bactéria. E as mitocôndrias de invertebrados, de plantas e de micro-organismos eucariotos são semelhantes àquelas que estão mostradas aqui, né, com algumas variações, tamanho, de forma e o grau da quantidade de membranas internas. Todo o calor e energia liberados pela quebra da glicose seria algo bem violento para a célula, tá? Por isso que as reações são reações de oxidação sucessivas por meio de reações de desidrogenação, ou seja, retirada de hidrogênio e descarboxilação da glicose. Se essa liberação ocorresse de uma forma única, numa única etapa, isso iria prejudicar e poderia até carbonizar a célula devido à grande quantidade de energia liberada de uma única vez. E essa energia brevemente armazenada como moeda energética ATP e também parte da energia ela é liberada como calor. Por isso que nossa expiração, né, quando a gente expira, joga o ar para fora, ele vem aquecido. Testem aí, tentem expirar, coloquem a mão próxima ao nariz, vocês verifiquem que ela é um pouco quente. Então, parte da energia que é liberada da glicose, ela é convertida em calor, certo?
O gás carbônico, ele vai fornecer, certo? O gás carbônico que vai sair no final de toda a respiração celular, porque a reação básica seria C6H12O6 mais oxigênio, dando CO2 e H2O. Para balancear, né, 6 oxigênio, 6 CO2 e 6 moléculas de água. Então, esse CO2 aqui e essa água, de onde é que eles vão vir? Deixa eu apagar aqui. Eles vão vir da onde, tá? No caso do gás carbônico, o oxigênio que vem desse gás carbônico, o carbono, desculpem, é das etapas de descarboxilação da quebra das cadeias de carbono que tem na glicose, por exemplo. Já a água é proveniente, os hidrogênios dela, das reações de desidrogenação. Lembre que muitas das reações que a gente viu na glicólise e no ciclo do ácido cítrico tinha sempre a produção de um NADH a partir de um NAD+. Esse H foi proveniente de uma reação de desidrogenação, ou seja, por retirar o hidrogênio de alguma molécula durante a etapa. E aí ele se juntou com o NAD ou com o FAD, e no final esses hidrogênios vão se juntar a um átomo de oxigênio do gás oxigênio para produzir água, que é H2O. Aqui um esquema geral, né, de todo o processo. Nós temos o capilar sanguíneo, né, aqui. Aí a partir dele a glicose que está no sangue, né, ela é liberada. Lembra aqui, ó, uma hexose, ó. Por isso que ela tem esses pontinhos aqui, esses cantos que são de carbono. A partir daí, se tiver insulina, né, para sinalizar, os poros específicos, as GUT4, por exemplo, vão sair da vesícula que elas estão armazenadas e vão para a membrana, se acoplam à membrana e permitem que essa glicose entre no ambiente intracelular, passando da membrana plasmática externa. Aqui ela vai iniciar o processo de glicose, aquelas 10 reações em cadeia, produzindo piruvato, né? Se não tiver oxigênio, esse piruvato vai entrar nos processos fermentativos, ou se ela tiver produzindo 2 ATP apenas, né? Porque o produto da fermentação, um ácido lático, um álcool, eles ainda contêm bastante energia entre suas ligações. Então, por isso que a energia liberada é muito pequena em relação à respiração aeróbica. Ou ele pode passar pelo processo de se unir a coenzima A, né, produz acetil, e o acetil se ligar à coenzima A para entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico, e daqui ir para a cadeia transportadora de elétrons, no final produzir 38 ATPs e CO2 e água. Ou seja, caso haja oxigênio, o ácido pirúvico produzido, ou o piruvato produzido lá na glicólise, que não, lembre, glicólise não usa oxigênio, então ela serve tanto para respiração aeróbica celular como respiração anaeróbica. Esse piruvato vai entrar na matriz mitocondrial, vai perder um CO2 e vai passar a ser um carbono, e vai passar de uma substância de 3 carbonos para uma de 2 carbonos. Aí, revisando, o acetil ele se liga à coenzima A, aquele complexo bem grande que nós vimos, formando o acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai entrar no ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, e nesse processo é liberado um CO2 e um NAD, como nós vimos. Coloquei aqui embaixo a reação final simplificada, ó. C6H12O6, uma glicose com 6 átomos de CO2, de oxigênio, dando 6 CO2, 6 moléculas de água e a energia liberada na forma de ATP. Essa imagem é bem legal, pois ela traz um resumo de tudo que a gente vem falando, certo? Então, a glicose, né, no citoplasma, no citossol, o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, e a última etapa,
que é a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, onde vai ocorrer a produção a maior quantidade de ATP. Especificamente na cadeia respiratória, a cadeia respiratória é também chamada de fosforilação oxidativa, porque a síntese de ATP, a produção de ATP, depende da entrada de fosfato inorgânico e de ADP, como nós vimos, que eles dois juntos formam ATP, e a fosforilação, ou seja, a adição de um fosfato, é realizada com energia proveniente de reações de oxidação, por isso uma fosforilação oxidativa. Nessa cadeia nós temos o conjunto dos chamados citocromos. Os citocromos são proteínas que geralmente são ligadas a uma membrana que contém grupos M, tipo aquele da hemoglobina, tá? E que efetuam o transporte de elétrons. Eles são encontrados sob a forma de proteínas monoméricas, que têm apenas uma unidade, ou estilo aquelas mais complexas, que tem várias subunidades, várias estruturas terciárias juntas, né, formando um complexo. E eles vão fazer o processo de catálise, de aceleração das reações. Aqui nós vemos vários dessas estruturas, certo? Na membrana mitocondrial interna. Então, à medida que esses elétrons vão passando de molécula a molécula e vão liberando energia, ela vai sendo captada e armazenada na forma de ATP. Aí, no fim dessa cadeia, os átomos de oxigênio recebem esses elétrons, né, e saltam pelas cristas e liberam a energia, as cristas mitocondriais. E dessa maneira o oxigênio fica reduzido e altamente reativo, e assim ele consegue reagir com os íons H+, que são liberados lá daquelas coenzimas transportadoras, como o NAD e o FAD, formando assim água. Todo esse processo é altamente rentável, tem uma quantidade muito grande de energia em todo o processo final, com um saldo positivo de 38 ATPs. Como a gente percebe aqui, somando toda a produção dessas três etapas, se tem os 38 ATPs, porque só na cadeia respiratória se produz 34 ATPs. Especificamente nessa etapa da cadeia respiratória, todos os NADH2 e os FADH2 produzidos, os NAD, tanto da NADH2, tanto da glicose como do ciclo do ácido cítrico, e o FAD, que é produzido no ciclo do ácido cítrico, eles vão perder seus elétrons e vão ficar na forma de NAD, FAD e o H+, o íon H+, livre. E esses elétrons passam por uma série desses citocromos, e esses citocromos estão dispostos numa ordem crescente de eletronegatividade, o que facilita o transporte entre eles de elétrons. E à medida que esses elétrons percorrem gradualmente os citocromos, eles vão liberar energia de forma, ou seja, são processos exergônicos de liberação de energia. E essa energia é utilizada para a fabricação de ATP. A gente fala assim que o oxigênio é o aceptor final de elétrons, mas na verdade, quem inicia o processo, toda a cadeia, é o oxigênio, porque por ele ser altamente eletronegativo, ele vai fazer uma espécie de saque, né? Ele vai roubar os elétrons do citocromo A3, certo? E esse roubo vai gerar uma sequência de outros roubos de elétrons. Então, após o oxigênio roubar os elétrons do citocromo A3, ele rouba do A, que rouba do C1, e assim vai iniciando a cadeia de um tá roubando o elétron do outro. E esse roubo de elétrons movimenta os elétrons dentro da cadeia. Então, a função do oxigênio no processo respiratório é ele se ligar aos íons H+, formando água e impedindo que o ambiente celular se acidifique. Por quê? Se todos esses cátions, né, esses íons H+, que são liberados tanto do NADH como do FADH, ficassem soltos no ambiente da organela celular, dentro de uma célula, ela ia acidificar. H+ é exatamente o íon, né, que vai tornar o meio mais ácido ou menos ácido de acordo com a sua concentração. Então, imagine essa quantidade de H+ sendo produzida e se acumulando
dentro de uma organela ou considerando a célula como um todo. Isso ia acidificar o meio e tornar a célula com pH mais baixo e, consequentemente, no mínimo, ia trazer um estrago gigantesco, uma vez que a maioria dos processos são regidos por catálise de enzimas. Enzimas são, a grande maioria, são de origem proteica, e proteína ela desnatura com acidez abaixo do seu limite. Elas estão altamente sensíveis a mudanças de pH. Revisando, né, da aula de proteínas. Não sei se vocês lembram do acidente, daquele incêndio que teve na Boate Kiss, né, em Santa Maria, em 2013. Naquela situação, houve um envenenamento por cianeto e CO, certo? Monóxido de carbono. Essas duas substâncias se ligam de forma irreversível ao átomo de ferro dos citocromos da cadeia respiratória, principalmente o A3, certo? Que vai impedir o transporte dos elétrons. Ele vai barrar a cadeia e não vai deixar que a cadeia continue. E a morte acaba sendo por interrupção da cadeia respiratória. A hipótese até hoje mais utilizada e mais aceita na comunidade científica em relação à cadeia respiratória, como ela funciona e a sua produção de ATP pela fosforilação oxidativa, é a chamada hipótese de Mitchell ou hipótese quimiosmótica de Mitchell. A membrana mitocondrial interna, né, ela tem uma seletividade aos íons H+, de maneira que esses íons eles vão atravessar essa membrana, tá? Mas apenas em um sentido, não deixam esse H+ retornar. E esses íons H+ vão se acumulando no espaço interno, o que gera aquele gradiente eletroquímico, como nós vimos na outra aula, certo? E a volta desses H+ para tentar equilibrar, né, as concentrações, que é a tendência natural da natureza, fazer o equilíbrio de concentrações, ela é possível só que através da enzima ATP sintetase, ou a FOF, ou a F0F1 ATPase, por meio do processo de difusão. E nessa volta desses íons H+, passando pela ATP, pela FOF1 ATPase, o F0F1 ATPase, certo? Eu gosto de chamar de FOF, certo? Ela passando por essa enzima, ela vai liberar energia para a síntese de ATP. Então, vai ficar acumulado vários íons H+, em concentração bem mais alta do que no ambiente oposto, né, que está separado pela membrana. E para que esses íons H+ retornem, que é a tendência natural deles se comportarem, eles precisam especificamente de um facilitador, que no caso aqui é a F0F1 ATPase, ou ATP sintetase. E essa passagem desses íons H+ gera digamos, tipo um motorzinho, certo? Que vai gerar energia para poder unir um fosfato inorgânico com ADP para formar nossa moeda energética, que é o ATP. E esse H+ que passou, ó, a energia dele é que foi utilizada, mas ele não sumiu não, certo? O átomo não some não. A energia dele é que ele estava com muita energia potencial, né? Porque estava acumulado em uma concentração muito alta em um ambiente separado por membrana, foi utilizado para produzir ATP, mas o átomo continua aqui, certo? Então, esse átomo vai para onde? Para que esse meio aqui não fique muito acidificado, ele vai se juntar com um dos oxigênios o gás oxigênio, que é o O2, né, formado por 2 oxigênios. Um deles vai se ligar a 2 íons H+, produzindo H2O, que é água, certo? Professor, e esses íons H+ vêm da onde, ó? A gente tem NADH, e ele vai ser liberado produzindo NAD+. E esse H+, naturalmente, é jogado para o outro lado da membrana, se acumulando de forma aqui que ele não consegue voltar.
É uma via só de um lado. Os íons H+ só vão conseguir sair, mas naturalmente eles não conseguem voltar. Precisam da F0, F1 ATPase ou ATP sintase. Aqui um saldo, né, final nós temos. Lembrar que a glicose ela é anaeróbica, a cadeia, o ciclo do ácido cítrico, aqui esses valores já estão multiplicados por 2, porque na glicose nós temos a glicose que tem 6 carbonos, ela vai produzir 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato. E cada piruvato desse vai fazer um ciclo do ácido cítrico. Como sou 2, então vai ser 2 vezes o ciclo. Esses valores aqui já estão multiplicados por 2. No final, nós temos um total bruto, né, de 40 ATP. Porém, lá na glicólise, foi consumido 2 ATPs na fase de investimento. Lembram? Aquelas 5 primeiras reações têm um gasto de 2 ATP, com um saldo líquido final de 38 ATPs. Mas a gente pode ver aqui, ó, que aqui não foi produzido mesmo assim ATP diretamente. Por quê? A energia que vai ser produzida vai ser utilizado para produzir ATP, vai ser proveniente exatamente da liberação desse H+, toda essa história que nós vimos no slide anterior, certo? E cada NAD+, ele equivale à energia para formar um ATP, e já a FAD a 2 ATP. Por isso que, ó, 10 NAD produzem 3 ATPs equivalem a 1 NAD. Então, 10 NAD vezes 3, 30 ATPs. 2 FADs vezes 2, 4 ATPs. Então, a cadeia respiratória, dá uma limpada aqui, a cadeia transportadora de elétrons, ou fosforilação oxidativa, ela produz 34 ATPs, o ciclo do ácido cítrico 2 e a glicólise 4. Porém, a etapa de glicólise tem um déficit, né, um gasto de 2 ATPs. Por isso que nós temos 34 mais 2 mais 4 dá 40, menos 2 que foi gasto na glicólise, 38 ATPs no final. Aqui nossos temas importantes de hoje, referências, faça exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.